Comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem são algumas características de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Com a pandemia de Covid-19, crianças com TEA se mostraram vulneráveis às mudanças de rotina e medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como o distanciamento social. Em geral, elas têm muita necessidade de uma rotina estruturada, no sentido de criar determinados hábitos, quer seja higiênicos, quer seja de alimentação, de sono, de estudo, de comportamento mesmo, toda uma rotina que essa criança, antes da pandemia, ela estava inserida na família, na escola, e, de repente, a pandemia interrompeu essa rotina. Se isso foi difícil para todas as pessoas, você imagina para alguém que tem necessidade dessa estruturação diária. E as famílias das crianças com TEA? A família teve que se readaptar ao trabalho, muitas estão em home office ainda, e aí adequar essa rotina da família também a uma rotina de uma pessoa que tem dificuldades, de flexibilizar essa rotina é muito mais complicado também. Então, as mães, os pais, eles tiveram que se reinventar na família para poder inserir, essa rotina de cuidados, inclusive, diários com essa criança que, na maioria das vezes, que já estava nas escolas ou nas creches, no caso de crianças muito pequenas, estavam sendo divididas com os cuidadores, com os professores. Então, as famílias hoje têm colocado muito essa dificuldade, que as crianças têm tido até uma certa regressão na rotina que elas já estavam acostumadas a fazer, nas atividades que elas já tinham conseguido aprender. Então, a pandemia trouxe muito prejuízo para essas famílias e para essas crianças. Que tipo de apoio remoto as escolas podem dar a essas famílias? O que nós estamos fazendo, efetivamente? Por exemplo, se você pega crianças muito pequenas, crianças de educação infantil, por exemplo, como a educação infantil, as atividades estão sendo direcionadas remotamente para as famílias. Porque a gente não pode passar atividade diretamente para as crianças na idade de educação infantil. Então, as atividades estão sendo de orientação às famílias. Então, a gente tem feito todo esse trabalho de orientação, de como é que ela pode fazer para que continue estimulando, para que ela continue trabalhando determinados hábitos, determinados comportamentos que já tinham sido incorporados no contexto escolar. Então, esse é um trabalho de acompanhamento às famílias. No Brasil, o uso de máscaras é obrigatório, porém, pessoas com transtorno do espectro autista foram dispensadas da obrigação. Algumas crianças com transtorno do espectro autista aceitam o uso de máscara, outras não aceitam. E não aceitam porque elas se sentem sufocadas, porque elas têm toda uma questão de integração sensorial. Essas, a gente dispensa do uso da máscara. Agora, é importantíssimo redobrar os cuidados, do distanciamento social, da lavagem das mãos, do álcool em gel, da sanitização, enfim. Isso precisa ser muito mais rigoroso, até porque a vacinação só tem atingido esse público a partir dos 18 anos. Então, a criança com transtorno do espectro autista, a vacinação ainda aqui no Brasil, a gente já sabe que em outros países já conseguem, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem autorização para vacinar esse público abaixo dos 18 anos. Então, isso é um complicador a mais.